13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo traz aqui um ensinamento a respeito do amor. No versículo de número 7 vai dizer que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. A verdade é que hoje nós temos muitos pastores, muitos pregadores, temos bastante evangelistas, missionários, igrejas, cada esquina temos uma igreja. Cada dia que passa, o evangelho no Brasil, ele é propagado, mas diante do que o apóstolo Paulo nos ensina, podemos pregar, podemos profetizar, podemos louvar a Deus, podemos orar, podemos enviar missionários, fazermos missões, podemos pastorear, mas se não tiver amor, nada disso tem proveito. Jesus deixou escrito para nós: não julgueis, porque à medida que julgarmos, seremos julgados. Infelizmente, o crente, o cristão, ele tem uma percepção à luz do que foi ensinado para ele, que ele pode trazer um modelo de julgamento segundo os princípios que ele estabelece na vida dele, e sem tirar base na Bíblia Sagrada, porque muitos fazem do seu mundo, do seu ser, da sua cultura, daquilo que aprendeu, uma base para julgar as pessoas, sendo servo de Deus, sendo cristão, sendo homem intitulado de Deus, sendo mulher intitulado de Deus. Mas aonde que está a verdade para saber se é alguém que realmente serve a Deus? Em se tratando de obreiros, em se tratando do corpo que tem a condição ou foram escolhidos ou vocacionados para ministrar, o apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo as qualificações que ali tem para cada um daqueles que desejam o episcopado, que desejam o pastoreio, que desejam estar servindo na obra do Senhor. Que ele seja um homem somente de uma mulher só, não espancador, não dado ao vinho, não avarento, e outras qualidades possíveis que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo. Como nós vamos entender e compreender o Evangelho se não tiver amor? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho para morrer por mim e por você, nos dando prova maior de um amor. A igreja, o cristão, nós, servos do Senhor, precisamos compreender que é necessário, além de pregar, além de louvar, além de fazer missões, além de evangelizar, ter amor ao próximo. Por isso, tem 2 mandamentos da palavra, que são: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Como que nós podemos ser cristão e não abençoar e não orar por aqueles que nos perseguem? Já diz Jesus Cristo no Sermão do Monte: ore por aqueles que te perseguem, abençoa eles. Como que nós podemos adorar a Deus, sendo que nós não conseguimos compreender e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, que é o amor? Podemos expelir ou expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, podemos colocar mãos em enfermos serem curados, podemos então fazer milagres em nome de Jesus, podemos ter reconhecimento à luz dos homens, podemos ter grandes templos ou pequenos templos, podemos fazer aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito do ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se não tiver amor, nada adianta. Por isso que Paulo escreve: o amor tudo crê, tudo suporta. Suportar é algo que nos leva a compreender que às vezes vão ter um peso para carregar os mandamentos do Senhor. Amar ao próximo, porque amar ao próximo, quando ele te fere, é somente pelo amor de Cristo. Amar o teu semelhante como o próximo, se não for o amor de Cristo, nós não iremos conseguir caminhar segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Todos nós temos alguém que nos feriu, e nós também temos alguém que nós já ferimos. E pelo fato disso acontecer, porque é uma trajetória da vida, é uma trajetória, um percurso que todos nós trilhamos, de às vezes ofender alguém, querendo ou não querendo, e sermos ofendidos por alguém. Se nós não desenvolvermos no nosso caráter cristão o perdoar, o amar, como que nós seremos reconhecidos diante de Jesus, mesmo sendo servos dele? Todos nós conhecemos alguém que não perdoa. Nós já passamos por situações assim e temos dificuldade de perdoar alguém. Olhemos para a Escritura Sagrada da história de José, muito conhecida por todos. Um jovem, um garoto, teve um sonho a qual o Senhor lhe permitiu, foi vendido como escravo para o Egito, passou 2 anos na prisão, porque os irmãos dele maquinaram contra ele, e ele ficou esquecido. Mas ele não estava esquecido diante de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração perdoador, um coração temente ao Senhor. Ora, a Bíblia relata que ele sai da prisão, assume o governo do Egito, a terra passa fome, o povo tem que buscar alimento, vai até o Egito. Quem governa? José. José então vê os seus irmãos indo comprar alimento, ele perdoa
depois das 3 viagens que seus irmãos fizeram até o Egito, Ele perdoa. Será que Deus permitiu alguém de ser ofendido por você? Ou que alguém lhe ofendeu? Para que você reconhecesse o amor da palavra de Deus. Porque só podemos perdoar se o amor de Cristo estiver em nós. Como que você dobra os teus joelhos para orar por alguém que te ofendeu? Tendo tantos pedidos, tendo tantas demandas na tua vida, às vezes os filhos, às vezes a escola, às vezes o casamento, às vezes o pai ou a mãe que estão enfermos, e você orar para aquele que te ofendeu. Se não for o amor de Cristo, nós não iremos conseguir fazer isso. Por isso que Paulo diz: nada me adianta ter todas as coisas se não tiver amor. Lembra de Jó? Um homem temente, um homem reto, um homem íntegro diante de Deus. Deus permite lhe tirar tudo. Deus permite lhe tirar a riqueza, os filhos, tocar na saúde dele. Ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O que importa é que o meu Redentor vive. As pessoas começaram a lhe acusar. Qual o pecado que você tem? Qual o pecado que você cometeu para que tamanha prova veio até você? E ele diz: eu não pequei. Começou a ser acusado de algo que não fez. A vida passa, o tempo passa. Jó, já no capítulo 42, ele começa a orar por aqueles que tinham acusado ele de pecado que ele não tinha cometido. E quando ele começa a orar, a abençoar, a Bíblia diz que ele é abençoado. Por quê? Porque é um princípio. A espinha dorsal do Evangelho é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte. Lá nos ensina a perdoar, lá nos ensina a abençoar o próximo, lá nos ensina que é chorando que nós seremos alegres, lá nos ensina que é perdendo que nós iremos ganhar, lá nos ensina que é tendo misericórdia que vão ter misericórdia de nós, ou seja, lá nos ensina que os limpos de coração é que verão a Deus. Aleluia! O Evangelho nos ensina que a razão humana é antagônica aos princípios da palavra. Por quê? Porque o Evangelho está centrado em algo que se diz o amor de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ame teu filho que te dá dor de cabeça. Ama teu esposo, ama tua esposa, ama teu pastor, ama o teu trabalho, ame a liderança, porque o amor tem o poder de quebrar o jugo. Aleluia. Jugo se quebra com amor. Oh, glória. Aleluia. Salomão já vai dizer em Provérbios que uma palavra branda acalma o furor de uma ira. Uma palavra brandada com amor, ela será bem-vinda. Já diz Martinho Lutero: fale a verdade a qualquer custo, paz se possível. Porque a verdade, por mais dura que seja, ela vai trazer conforto na alma.
Amém, Jesus. Glória a A Deus. mentira, ela pode acalientar no momento, mas o tempo passando, ela vai causando danos que muitas vezes são irreversíveis. E falar de amor, sendo que Jesus Cristo não teve um pecado sequer, e entregou a vida dele para mim, por você, por toda a face da terra, nos remete a perdoar o próximo, nos remete a termos mais misericórdia, nos remete ao fruto do Espírito, onde Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 diante diz que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós não precisamos de lei para ter o amor de Cristo em nós. Basta simplesmente termos o fruto do Espírito e nós iremos exalar Cristo em nós. Aleluia. Prega o Evangelho. Se necessário, use palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aonde um cristão genuíno chega, ele exala o bom perfume de Cristo. Amém, Jesus. Aonde há Glória a Deus. contenda, ele chega e há paz. Aonde há discórdia, ele chega e há paz, porque ele é fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas só pode ter o fruto quem tem amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. E esse amor, ele transcende a razão, o entendimento do homem. Glória a Deus. Pastor, mas como que eu consigo ter? Como que eu consigo ter esse amor em tempos de guerra? Ora, quantas pessoas estão tendo discussão nesse momento? Por causa de política, por causa de A, por causa de B, por quem ganhou, por quem perdeu. Famílias que se dividiram por causa de política. O amor de Cristo que habita em você pode trazer paz aonde há guerra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus Ô, te Senhor. abençoe Misericórdia de nós. em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que a paz que transcende Ô, glória. o Aleluia. entendimento do homem, a razão do homem, da mulher, penetre na tua alma, e aonde você for, seja um canal de bênção, em nome de Jesus.